Bom dia, secretário da Fazenda, bom dia, senhores vereadores, dando início aos trabalhos da prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria da Fazenda, aqui pessoalizada na pessoa do seu secretário. Os vereadores já estão a postos e podemos iniciar os trabalhos. O secretário está à disposição, cumprimentamos o secretário pela sua presença, pela prestação de contas e também pelo seu trabalho perante a essa secretaria. Abertos os trabalhos, a palavra está à disposição do secretário para uma rápida explanação, depois para abertura de perguntas aos senhores vereadores. Secretário, está com a palavra. Bom dia, vereador. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores, né? Muito obrigado. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida referente à Secretaria Municipal da Fazenda e outras tantas, claro, que eu puder atender, né? Cumprindo, então, a determinação aí da exposição do quadrimestre, eu disponibilizei à Câmara Municipal o relatório do primeiro quadrimestre com as informações consolidadas acumuladas de um ano que tem aí. Então, ou seja, de abril de 2019 a maio de 2020. Né? Em termos de receitas próprias e vinculadas, né, já é de conhecimento de todos nós, devido ao cenário aí da pandemia, que os municípios estão enfrentando, enfrentarão aí por um longo tempo, uma redução da sua arrecadação própria, né? Leia-se IPTU e ISS, principalmente. O mais problemático aí desses impostos, o mais problemático é o ISS, porque IPTU ele tem um chamado efeito renda, como a gente na economia. À medida que a renda da população ela cai, ela deixa de cumprir alguns compromissos. Naturalmente, o compromisso vital de sobrevivência, de manutenção à vida, que é comer, vai ser o último compromisso que ela vai deixar de manter. Então, ela deixa de cortar outros tantos compromissos. Um deles são os próprios compromissos tributários, né? Mas é uma dívida que fica inscrita, né, na Prefeitura IPTU. O contribuinte deve IPTU de 2020, não pagou, estará lá em... Deve IPTU de 2019, não pagou, estará lá inscrito. Agora, o ISS, né, ele é gerado de acordo com a efetivação da atividade, né? Ou não houve atividade econômica para aquele grupo ou para aquela pessoa num determinado período, talvez ela não vá realizar mais aquilo. Então, aquela estimativa de imposto a ingressar, né, ela pode nunca, de fato, se realizar. Por exemplo, um profissional liberal que ia realizar um determinado serviço no mês de abril, lá no meio à pandemia, né, talvez ela não realize mais em maio, nem em junho, nem em julho, né, ao longo do ano. E isso tem um impacto forte, né, para os municípios pelo fato de talvez não mais recuperar esse imposto. Então, nós tivemos queda na arrecadação do IPTU e principalmente do ISS nesse período, né? Além de alguns repasses da União via FPM, né, e do Estado via ICM, né? Isso tudo por conta aí da diminuição da atividade econômica no Estado do Sul, no próprio país, tá? Seguindo, nesse período nós tivemos como receita corrente líquida realizada R$ 149.462.600,50 e como despesa líquida executada R$ 121.322.850,95. A maior parte da despesa do município ela é no custeio de servidores públicos, pagamento de folha do funcionalismo. Tá?
Com isso, né, como você tem uma despesa mantida e uma receita que ela começa a cair, naturalmente você também vai ter uma pressão sobre o percentual do gasto com o pessoal. Ele aumentou um pouquinho com relação ao quadrimestre anterior. Esse aumento ele não se deu devidamente ao aumento de quantitativo de trabalhadores. Não se contratou mais servidores, né, que tem impactado nesse índice, mas sim foi devido à queda da receita. Ficou em 50,75%. Né? Os gastos de saúde, ele vem se mantendo a média nos últimos tempos, ao redor de 30%. Estão me escutando, vereadores? Sim, fique à vontade. Fique à vontade. Ao redor de 30%, ela fechou no quadrimestre em 30,26%, é um dos maiores investimentos em saúde da região, do próprio estado do Rio Grande do Sul, né? E educação caiu consideravelmente, né? Nós tivemos uma aplicação aí em torno de 8,13%, né? O mínimo constitucional é de 25%. O primeiro quadrimestre, ou seja, no início do ano, os municípios tendem a ter um índice menor que 25%, e esse índice ele vai aumentando ao longo do ano até se consolidar lá no mínimo de 25% até dezembro. A nossa faixa de aplicação sempre no primeiro quadrimestre aqui no município, ela fica em torno de 16% a 18% no início do ano. Então, vocês notem que estando 8% é muito baixo, tá? E essa queda alta, ela se dá também devido à pandemia, porque as escolas elas estiveram fechadas no período de férias, ali, janeiro, fevereiro. Aí você começa no início de março, né, apenas uma semana, e aí tem que fechar, e estão fechadas até hoje, né? Eu tenho uma preocupação com relação à manutenção do ensino em educação, devido à extensão dessa pandemia. Porque, por exemplo, você tem 8% hoje de índice, tá? Você tem 8%. Esse índice, ele não, se continuar a demora na retomada na educação, vai ter uma dificuldade de chegar aos 25%, né? Então, estamos aguardando aí o próprio Ministério da Educação se posicionar, conjuntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem faz esse acompanhamento, para ver se esse índice não vai ser revisto. Porque não é só uma questão também de tempo de se aplicar os valores, né? Se você começar a entrar na normalidade lá em agosto, setembro, também deve se observar a qualidade do gasto. Não é daí sair gastando, né, despejando o recurso apenas para cumprir o índice. Não, tem que ter uma atenção também com a qualidade desse gasto. E os municípios certamente enfrentarão dificuldades de se chegar a esses 25%. Essas eram as principais informações do relatório que eu queria expor, vereador. Estou aberto aí a dúvidas e a questionamentos. Após a explanação do nosso secretário Davi, a palavra está aberta aos vereadores. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Presidente, eu gostaria de já iniciar saudando o secretário Davi, que está aí fazendo a prestação de contas, saudando a Vossa Excelência, os demais vereadores que estão presentes. Eu estava olhando o gráfico atentamente aí da prestação de contas que nós recebemos aí através da Secretaria da Câmara, do Legislativo, e o número que realmente mais preocupa a gente como legisladores e os efeitos que a comunidade mais vai sentir realmente estão na queda do ISS, um imposto aí que era previsto uma arrecadação até 30 de abril de 2020, aí uma arrecadação de 12 milhões, e nós estamos aí no ISS com 4.896.169,01. Nem chegamos a 5 milhões dos 12 que estava sendo previsto. A preocupação nossa aqui é justamente com a questão econômica, são efeitos diretamente causados aí em função da pandemia do coronavírus, mas eu acho que nós precisamos pensar de uma forma proativa, de uma forma positiva, e nesse sentido eu pergunto ao secretário que ações que a Secretaria da Fazenda, no incentivo
outras secretarias, está organizando junto, talvez até a Secretaria de Indústria e Comércio, para que a gente possa dar um reforço aos empresários que nesse momento estão sentindo muita dificuldade na cidade. A gente vê que alguns municípios da região metropolitana já estão se mobilizando para alcançar uma linha de crédito, para alcançar valores que possam auxiliar os empresários que estão passando dificuldade. Eu queria saber da Prefeitura de Sapucaí do Sul que ação está sendo pensada nesse sentido para ajudar essa queda do ISS, que é o reflexo da economia, para poder ajudar quem está com muita dificuldade aí fora, que são os pequenos empresários e os empresários de nossa cidade. Sim, bom dia, vereador. De fato, nós estamos estudando, junto com outras secretarias, aí, algumas medidas de proteção, né, a esses empreendedores, né, a esses profissionais, né, como forma de socorro, né, não só de uma possível linha de crédito, que é muito limitada por parte do município, né, o município não tem poupança para se fazer isso, né, mas também outras medidas de possíveis compensações de ordem tributária, por que não? Né? No primeiro momento da pandemia, se correu para se fazer alguns ajustes de prazos, multas, né? Possíveis punições que, num momento de normalidade, né, existem lá no caráter pedagógico dentro da legislação tributária. Você não paga, você recebe uma multa, juros, etc., né? Nós suspendemos isso, tá? E, naturalmente, estamos seguindo com outros estudos. Agora, a gente sabe que o principal impacto, infelizmente, da pandemia é o fato de a atividade estar parada devido à suspensão de algumas dessas atividades, né? Você não abre o comércio, né? Você não abre algumas estruturas para a população, né? E isso naturalmente vai ter menos circulação de pessoas, menos circulação de atividade, menos circulação de recursos. De outra forma, também o não abrir essas atividades, elas também estão relacionadas com a crise sanitária, né? Que depende também do andamento da própria pandemia, né? Então é uma situação bem complexa, né? Que o município está tendo, não só com medidas junto ao Estado, mas também com a própria União também. Isso, cara. Obrigado. Palavra à disposição dos vereadores. Estamos estudando, sim, medidas. Oi. Vereadores, fiquem à vontade, enquanto o nosso secretário resolve o seu problema lá com a filha. Em casa tem disso, né? Em casa é assim. Mas já foi encaminhado. É o efeito decorativo. Mas, assim, vereadores, é bem preocupante, né, essa situação econômica para os municípios. Pai já vai, tá, filha? Para os municípios, porque a gente não sabe ainda a real extensão, né, dessa pandemia e de uma pandemia, né? No período recente da humanidade, você não passou por esse processo. Isso pegou todas as nações desprevenidos, né? Ninguém imaginava que no ano de 2020 você teria um cenário econômico impactado por uma pandemia, né? Diversos países, né, já vinham aí por uma situação macroeconômica de desaceleração, por exemplo, a própria China, ao final do ano de 2019, que já vinha impactando nos países também. O Brasil já vinha passando por uma queda na atividade industrial, uma queda na renda da população, né, provocada também por essa alteração do mercado internacional. E aí você tem no início, já na largada do ano de 2020, a pandemia, que acabou com o ano, né? Economicamente, destruiu o ano de 2020, né? Esse ano é um ano, o restante dos meses aí, apenas de rescaldo para se manter, né, o mínimo de serviços, né, e de obrigações aí nos municípios, porque se falar em investimentos, né, mais consideráveis, né, nenhum município vai conseguir nesse período aí dos próximos meses, né? Estamos no aguardo aí do auxílio financeiro que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, que o presidente sancionou ontem. A previsão era da primeira parcela ingressar
para os municípios no mês de maio, estava previsto 4 parcelas, maio, junho, julho e agosto, né? Maio já não se efetivou, estamos ansiosos, esperando aí junho, julho e agosto ainda, ou setembro que vá, né, para poder dar aí um socorro emergencial, né? O município de Sapucaia do Sul tem uma previsão aí de aproximadamente 18 milhões de reais, mas deve-se salientar que isso não é recurso adicional, né? Isso é uma medida compensatória. Nos meus cálculos, nós vamos perder de 16 a 20 milhões de reais, né, até dezembro, apenas até dezembro. Então, se você tem uma ajuda de 18, apenas vai cobrir uma parte aí dessa perda. Naturalmente, seria bem pior se não tivesse esse recurso, né, que seja, felizmente, bem-vindo. A palavra à disposição dos vereadores para perguntas. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse aqui, estimadas e as despesas previstas e realizadas, receitas e despesas, seriam desse primeiro quadrimestre. Certamente, o segundo quadrimestre provavelmente vai ser pior que o primeiro, dependendo como está indo agora. Vocês acham que como é que vai ficar a prefeitura? Tu acha que vai ter, como é que ela vai, sem ter esse auxílio, se não vier logo, que nem tu falou agora, como é que vai superar nas receitas de despesa do segundo quadrimestre, que provavelmente vai ser o pior de todos? Bom dia, vereador. Nós já vínhamos fazendo alguns ajustes aí nos últimos anos na pública referente ao nosso custeio, né? O nosso ambiente preparado para 2020, sem a pandemia, né, era um ambiente de um pouco mais de folga para investimentos, né, de equilíbrio melhor de receita e despesa, né, dentro daquele planejamento que se impõe à administração pública e na racionalidade dos gastos. Bom, chega 2020, nós temos o problema da pandemia, né, que desorganiza todo o fluxo de receita aí, do país, né, da arrecadação do país. Bom, a extensão dessa pandemia nós ainda não temos com clareza, embora as autoridades sanitárias elas sinalizam aí como o mês de junho e julho, meses cruciais, né, como impacto aí sanitário. Mas esse rescaldo ele vai ao longo dos próximos meses e ao longo do ano. Setembro, se você passa junho, julho, chega em agosto, setembro é logo ali. Bom, de setembro a dezembro terminou o ano, né? E como o vereador pergunta, bom, como é que fica para os próximos quadrimestres, né? Não só a Prefeitura de Sapucaia do Sul, como todas as demais prefeituras do país, né? Se continuar essa crise sanitária com proporções cada vez maior, algumas cidades elas poderão entrar em colapso no sentido de fechar, né? Fechar serviços, né? Por hora, não se vislumbra para o município de Sapucaia do Sul, por hora, dado o cenário de hoje, né, e dos próximos meses. Mas, naturalmente, isso gera reflexos, né, negativos muito fortes, né, porque ajustes, de acordo com a extensão da crise, determinados ajustes continuarão ocorrendo. Eu vou dar um exemplo agora, como precaução, né, para se manter, né, os nossos serviços, os nossos investimentos em saúde, folha de pagamento do funcionalismo em dia. Este ano a prefeitura não irá atender aos servidores com reposição salarial. É uma forma de garantir, né, nos meus estudos, né, uma folha em dia que se impõe nesse momento. Nós temos um desemprego que está crescendo aí, né, acelerado pelo cenário influenciado pelo próprio cenário da pandemia, né, e que tem reflexo no consumo das famílias.
também, né? Não só a situação do comércio ou de alguns serviços fechados temporariamente, né? Também tem o efeito do desemprego. Então, uma forma de garantir pagamento em dia para o funcionalismo é não pressionar mais, né, o custo dessa folha, que hoje nós pagamos aí em torno do mensal em torno de 13 milhões de reais, né? Então, alguns ajustes estão sendo feitos e outros poderão ser feitos, né, para se manter, né, algumas obrigações. Hoje, dia 29 de maio de 2020, o cenário da prefeitura é folha em dia, auxiliando principalmente a saúde, que é a que mais precisa neste momento, né, e mantendo o mínimo de investimentos na cidade. Tá? Hoje, bom, amanhã é amanhã. Todos os dias tem que ser revisto naturalmente, toda semana, todos os meses, né, de acordo com o reflexo aí e com a extensão da crise. Mas o que me preocupa, e certamente é o que preocupa todos os demais gestores municipais, repito, é a extensão da crise sanitária, né? O quanto tempo poderá levar e, consequentemente, impactar nas cidades. Secretário. Eu não sei se eu estou sendo claro, tá? Qualquer claro, dúvida pode me... Está chegando bem aqui. Secretário, uma pergunta. Vossa Senhoria disse que veio uma parcela do governo federal de 8 milhões. São 4 parcelas de 8 milhões? Não, desculpa, vereador, eu não falei que veio uma parcela. Eu falei que havia previsão de entrar em maio. Até o final. Em maio. A proposta inicial do projeto pelo Congresso, né, lá no início, quando se aprovou, lá em 5 de maio, era que a primeira parcela entrasse até o dia 30 de maio. Né? Como foi para a sanção presidencial e o presidente ficou revisando o projeto, né, vetou alguns artigos ali, né, atrasou a sua sanção, que foi feita recentemente, e a reprogramação da União é que essa primeira parcela, então comece em junho, né? A União ainda, por exemplo, não informou se em junho vai pagar a parcela da competência que estava prevista em maio e a de junho, ou seja, 2 parcelas juntos, ou se vai prolongar o auxílio. Eu acredito que a União vai estender mais um mês, vai prolongar aquilo que estava previsto, então, começar em maio, junho, julho, ir até agosto, eu acredito que, por exemplo, vai até setembro. Resumindo, então, são 4 parcelas de 8 milhões. 4 parcelas. Perfeito. A palavra continua à disposição dos outros vereadores. Quatro parcelas, chegando até o total de aproximadamente 18 milhões. Tá? Perfeito, foi entendido. Foi entendido. Aproveitando que os outros vereadores estão elaborando suas perguntas, nós temos diversas cidades que têm convênio com o Sicredi. Por que ainda a nossa cidade não agilizou esse convênio? Que nessa época de pandemia é mais um aporte para as pessoas até conseguirem, né, adimplir os valores e dar um rescaldo aos seus familiares. Poderia, vereador, me dar um exemplo mais específico do convênio? Um exemplo, por exemplo, vereador Brunvilla? Não, pergunta para ele como é. O prefeito, nós temos aqui Esteio, São Leopoldo, que fez este convênio. Então, eu faço essa pergunta, se esse convênio é importante, por que ainda nós não fizemos esse convênio com o Sicredi? É uma pergunta. Eu tenho, sinceramente, eu tenho dificuldade em responder essa pergunta, porque, por exemplo, em termos de Secretaria da Fazenda, nós temos convênios aí com diversas instituições, tá? Com todos, inclusive com própria Sicredi, com diversas instituições, né? Agora, se é, por exemplo, para um crédito público, que talvez seja essa a sua pergunta, né?
Eu sinceramente não saberia lhe responder, porque isso também depende da instituição, né, e de um programa, naturalmente, né, instituído, né, de auxílio, socorro, etc., né, que não passa pela secretaria, não passaria pela Secretaria da Fazenda, né? Vejo hoje mais voltado para uma área de indústria e comércio como uma política pública, tá? Não quero aqui cometer nenhuma inverdade, né, sobre isso, tá? Então, de uma forma bem sincera, não me ocorre, não saberia lhe dizer especificamente sobre qual ação do possível convênio. Porque alguns convênios nós já temos. Agora, para uma política pública, aí naturalmente você primeiro deve formatar essa política para depois verificar junto à instituição uma possibilidade de crédito, de auxílio, etc. Perfeito. A palavra... Bem em encontro daquilo que o vereador Gervásio anteriormente havia perguntado, né? Se o município tinha aí uma expectativa aí de auxílio, algo desse sentido. Perfeito, secretário. Palavra à disposição dos vereadores. Vereador... Eu queria... bom dia, presidente. Bom dia, Davi, os colegas vereadores que estão assistindo. Eu queria, primeiro, agradecer o Davi pela explanação, pela prestação de contas, e dizer que a Casa Legislativa, juntamente com todos os colegas vereadores, também está contribuindo para a manutenção dos serviços, principalmente nessa questão da pandemia do coronavírus, para ajudar na manutenção dos serviços, na saúde, principalmente, deixando para a Prefeitura mais de 1.200.000, e também a Casa Legislativa não fará reajuste neste ano. Então, é importante a população saber das atividades que a Casa Legislativa está fazendo para contribuir com a manutenção dos serviços. Muito obrigado, vereadora. De fato, o Legislativo de Sapucaí do Sul tem sido, né, tem exercido um papel importante de auxílio, não só à comunidade, como também ao Executivo. Sempre a Casa sempre esteve aposta, né, não só com contribuições e sugestões, como também de ação, né, como nesse momento aí. Esse 1.200.000 aproximadamente, ele tem uma forte repercussão, né, porque na medida que são recursos que estão sendo disponibilizados para a saúde, né, toda e qualquer possível sobra de recurso, nós estamos injetando diretamente, né, a pedido do prefeito municipal, na saúde, porque além de ser um custeio, a saúde ter um custeio alto, os custos de saúde eles são altos, principalmente insumos que são dolarizados, né, nessa época de pressão da própria moeda externa aí, a própria pandemia exige mais incremento de recursos, e por mais que você faça, pareça suficiente, né? Então, esse recurso disponibilizado pela Câmara Municipal é bem-vindo, né? Está sendo bem utilizado para a saúde. Muito obrigado. Corroborando o que a presidente Raquel bem lembrava, secretário, e Vossa Senhoria pode ratificar ou não e corrigir o dado que eu vou fornecer. Os vereadores, a Casa Legislativa, né, o Parlamento Municipal, poderia gastar até 6% do orçamento, e hoje, e Vossa Senhoria ratificar ou não, nós gastamos aproximadamente 2%, ou estamos passando de 2%? É um pouco... o custo um pouco mais, vereador, tá? Em termos percentuais. Mas a Câmara Municipal de Sapucaí do Sul, embora constitucionalmente lhe permita utilizar até 6%, né, ela não está utilizando, de fato. Ela tem se mostrado num custeio enxuto, né, ajustado, né, refletindo aí uma responsabilidade legislativa, tá? Isso ao longo dos últimos anos. Naturalmente, isso ajuda o município, né, porque é menos recurso público do caixa do município que tenha que ir para o legislativo. É importante que a população tenha em mente, né, que os gastos do legislativo, né, eles são previstos constitucionalmente, né?
Não há nenhum erro, não há nenhum crime, né? Está dentro de uma previsão legal. Mas dentro de um cenário de responsabilidade, de prudência, a Câmara tem se ajustado aí em se utilizar o mínimo possível para sua manutenção. Isso é muito importante. Isso merece elogios, com certeza. Agradecido. Vossa Senhoria teria um dado mais específico? Eu falei 2%, então ultrapassaria os 2% ou não? Ou Vossa Senhoria... Ultrapassaria, né? Eu não vou dizer aqui exato para não cometer, né, nenhum erro, tá? Eu posso apurar e posteriormente fornecer aos vereadores, mas passam um pouquinho mais, tá? Mas não chega aos 6%. O município não está repassando os 6%, até 6%, né, como diz constitucionalmente. Constitucionalmente diz até 6%, né? O município não passa 6%, passa menos, né, dentro de uma previsão aí bem ajustada que a Câmara se utiliza. Então, se passa 2%, não chega a 3%, nós estamos gastando 50% dos 6%. Agradecido pela sua resposta. A palavra agora o vereador Caco quer fazer uma pergunta, eu acho que ele estava tentando fazer uma pergunta. Presidente, é só ao Davi, por exemplo, a senhora secretária. Bom, não tem nem como ver ainda para o próximo ano, né? Vai ser bem difícil o próximo ano, né? Se continuar essa caída que está caindo aí, né? Antes da pandemia, né, num cenário econômico, vereador, os municípios já enfrentariam dificuldades, né? Dado a matriz, principalmente industrial, que nós estávamos passando. Anteriormente eu havia colocado aí o próprio cenário externo aí de instabilidade que estava passando, atingindo principalmente os países emergentes, né? Isso tem reflexos naturalmente. Então, o cenário de 2021, a legislatura de 2021, é uma legislatura difícil, sim, para todas as cidades, né? Sejam grande, pequena, média, enfim. Agora, trazendo isso para o município de Sapucaia do Sul, né? O que eu tenho a dizer? Eu já vinha fazendo ajustes, né? Como uma forma de transição aí para o próximo ano, né? Esses ajustes, eles já vinham dando resultados positivos, e esses ajustes, a despeito da crise, elas vão continuar, tá? Nós não vamos estourar nenhuma meta fiscal sobre pretexto da pandemia, ressalvado, né, o compromisso com saúde, né, que se impõe nesse momento. As outras metas fiscais serão mantidas, tá? Estarei na posição de secretária até 31 de dezembro e certamente trabalharei, né, para que a próxima legislatura, né, tenha com o menor impacto possível, né, negativo, essa crise que nós estamos vivendo. E com certeza terá. Sapucaia do Sul terá, sim, a próxima legislatura uma situação mais confortável que muitos municípios aí do nosso patamar. Obrigado, presidente. Vereador Bombila. Secretário, continuando o assunto da crise, principalmente das empresas aí desse ano, eu já comentei com o senhor e solicitei para o senhor, a gente está acompanhando de perto como baixou a arrecadação das empresas. Então, eu fiz uma solicitação para o senhor me falou comigo ontem. O senhor não esquece, é muito importante que as empresas estão voltando à atividade, prestação de serviços, não esquece daquela prorrogação da CND das empresas, que nem a Receita Federal, que o senhor já viu, já fez, às vezes o pessoal não sabe. Receita Federal, todas as negativas para entrar em licitação que venceram em março, abriu, a Receita Federal faz um mês e pouco, já prorrogou até 31/7. E, para quem sabe, as empresas precisam muito dessas CNDs para entrar em serviço. Então, como está voltando agora, o senhor não esquece, o senhor me disse ontem, talvez, que imediatamente, já de repente, semana que vem ou essa semana, o senhor ia fazer essa prorrogação. Não depende de lei da Câmara, eu, pelo menos acho que não depende. Se dependesse, os vereadores certamente votariam a favor. E a outra questão do valor da Câmara, eu estava olhando o Tribunal de Contas do Estado,
de 2019, ele constatou que a Câmara do Sapucaia gastou 2,18% da receita corrente líquida. Então, isso aí, não sei se é os mesmos dados do senhor, mas essa é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal da certidão negativa do Tribunal de Contas. Isso é muito importante para nós e é muito importante para a população saber que é uma das câmaras que menos gasta em todo o estado. Sim, sim. Eu havia dito para o vereador Marquinhos que era um pouco mais de 2%, não chegava até ali 3%, né? Não saberia precisar exatamente o depois da vírgula, né? Bem lembrado aí a sua informação, então 18%, né? Eu tinha em mente ali que era 2% a 3%, tá? Vereador, na medida do possível, a gente sempre está aberto, eu sempre estou aberto e acolho as sugestões do legislativo, tá? E postas. Excelente. Nós temos uma prorrogação por 90 dias da servidão, tá? E estamos analisando aí junto com a União, né, como é que vai se posicionar aí para os meses essa prorrogação aí da Receita Federal, né? E aí para a gente também se ajustar. Hoje nós temos ela uma validade já durante 90 dias e estamos, né, nós não vamos, né, que confronte, né, com alguma decisão própria da União. Se há uma sensibilização por parte da União, naturalmente também nós assim o faríamos. Agradecemos aqui a nova explanação do nosso secretário. Agora eu pergunto à vereadora Raquel se tem mais alguma pergunta, ao vereador Gervásio, vereador Brambila, vereador Caco. Mais algum vereador tem alguma pergunta? O secretário continua à disposição. Tranquilo, presidente. Vereadora Raquel, vereador Caco, vereador Brambila. Tranquilo. Eu até agradeço o secretário Davi pelos esforços que estão fazendo aí para a saúde, que é um momento que precisamos mesmo, né? Eu agradeço aí que tem que fazer mesmo, tem que botar tudo que é recurso em saúde. Agradeço aí pela sempre explicação, né? Você dá a explicação certa, ótimo aí, que presta um serviço bom à nossa comunidade, à nossa cidade. Agradeço aí pela explicação nossa. Bom, então aqui primeiro eu quero agradecer a presença online de todos os vereadores, do secretário da Fazenda, Davi, e ressaltar não só o que foi explanado aqui pela presidente da Casa, também pelo vereador Brambila, ratificado pelo vereador Gervásio, vereador Caco, que, além de ser uma sessão histórica, esta é a primeira audiência pública online no Parlamento Público Municipal. Mas ressaltar aqui, nessa sessão histórica, que os vereadores deste Poder Legislativo estão cotizados junto ao Executivo Municipal e gastam menos de 50% do orçamento previsto na Constituição de 6%. Secretário, agradecemos mais uma vez a sua manifestação pertinente, idônea, competente e fizemos questão agora que Vossa Senhoria encerre a sua explanação. Muito obrigado, vereador. Estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida aí da ordem fazendária, econômica, como também outras que assim eu puder atender. Só quero fazer uma colocação final, que o nosso esforço financeiro, além da manutenção do custeio, né, cumprir, né, com obrigações, hoje, com todas as dificuldades que os municípios enfrentam, nós somos uma prefeitura que está com a folha do funcionalismo em dia, com todos os recolhimentos tributários em dia, parcelamentos em dia, pagamentos de precatórios rigorosamente em dia, não é atrasado nenhum dia, né? Por isso que eu digo que, embora o ano de 2021 seja um ano difícil, né, para nós ainda isso vai ser um pouco relativizado, referente a essas medidas que nós já estávamos tomando anteriormente, né? E isso nos dá um fluxo melhor de investimento, não só para a saúde nesse momento,
mas também para manter o mínimo possível de investimento de infraestrutura na cidade, né? Porque nós temos uma crise sanitária, mas também nós temos outras demandas que se sobrepõem e que a população e o contribuinte naturalmente cobra do poder público, né? Temos problemas a nível de sanitário, né, que se impõem pela pandemia, sim, ok, mas o contribuinte também não deixa de cobrar da administração pública algumas intervenções de infraestruturas. E para isso também vão continuar ocorrendo, mesmo que seja em meio aí à pandemia. Muito obrigado. Agradeço a presença dos funcionários da casa, dos vereadores, do secretário, e dou por encerrada essa sessão histórica no Parlamento Público Municipal. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado. Sim, sim.